Botafogo aumentou a vantagem, tá tranquilão na liderança. Fala dele aí, Azevedo. Fala dele aí, fala Rodrigo Brandão, você fala. Azevedo, e a diretoria do Botafogo mostrou que estava certa. Foi uma semana turbulenta, uma semana de demissão do técnico Bruno Lage, de escolhas arriscadas, mas com o Lúcio Flávio no comando do time, ao lado do Joel Carli, o trabalho realizado durante toda a semana e a retomada da confiança dos jogadores, o Botafogo conseguiu fazer uma grande partida na tarde de ontem e saiu vitorioso no Clássico Vovô, 2-0 diante do Fluminense. Foi uma grande partida do Glorioso, o time fez 2-0 rapidamente, com menos de 22 minutos, poderia ter feito mais, colocou bola na trave, também poderia ter sofrido gols, mas soube se segurar e garantiu a vitória depois de 4 partidas sem vencer. E o mais importante disso tudo que eu falei foi a retomada da confiança dos jogadores, que estava abalada depois dos últimos resultados. Lúcio Flávio chegou, trabalhou esta questão na cabeça dos jogadores e o resultado foi o que vimos dentro de campo. A prova de que o resultado deu certo não foi apenas a vitória, mas foi a atuação de 2 jogadores até então relegados pelo técnico Bruno Lage, que jogaram como titular e foram muito bem na partida. O lateral direito de Plácido e o atacante Júnior Santos. E a gente traz a palavra do Lúcio Flávio aqui no Papo 1, falando justamente sobre a atuação desses 2 jogadores, principalmente do Júnior Santos, e do papel do Joel Carli nesse trabalho da comissão técnica. Nós entendemos que era a melhor forma, né, de nós atuarmos nesse jogo com esses 2 jogadores. Haja vista que eu acredito assim que o Júnior tenha feito um grande jogo, além do gol, o passe e comprometimento, né, da parte dele defensiva. Isso fez com que ele pudesse novamente voltar a reeditar, né, momentos bons que ele teve aqui, né? E a gente tem provocado isso neles, né? Foi falado a respeito do próprio Caio, né? E o Caio estava até alguns meses ali do lado deles, então é uma pessoa que conhece muito bem cada um deles ali, o vestiário. E é um cara que tem sido muito importante, né, nesse aspecto de ir, muitas vezes, fazer essas abordagens, né, com os jogadores e levantar, principalmente assim, a confiança, o astral de cada um. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Lúcio Flávio, o técnico interino do Botafogo, que tem tudo para ser efetivado se continuar com esses bons resultados. Uma cena chamou a atenção no final da partida, Azevedo. Aliás, foram 2. A primeira foi na substituição do Júnior Santos, já no finalzinho do jogo, o abraço afetuoso do atacante no técnico Lúcio Flávio. A outra cena foi de um outro abraço, dessa vez do de Plácido, já com os jogadores comemorando diante dos torcedores a vitória dentro de campo. O de Plácido foi ao encontro do Lúcio Flávio e também ganhou um abraço, dessa vez bem mais demorado. Um abraço que disse muita coisa, principalmente de que o Lúcio Flávio conta com esses 2 jogadores para seguir firme na luta em busca do título brasileiro. As notícias do Botafogo, que hoje se misturam por conta do clássico de ontem. Um clássico extremamente interessante. Gostei do jogo demais. O Ace chegou aqui, o Fluminense jogou mal? Não jogou. E a coletiva do Diniz foi perfeita. O que o Diniz falou foi exatamente o que aconteceu. O adversário foi melhor, Botafogo foi melhor, Botafogo foi superior, e é bom quando o treinador admite dessa forma, né, que o adversário se impôs. E mereceu essa vitória. Apesar, repito, do Fluminense não ter feito um jogo ruim, não. O Fluminense jogou da maneira como sabe. Não tem segredo, né, Gabriel? Cada jogo tem uma característica, né? O de ontem se definiu num curto espaço de tempo. Fica difícil, assim, de... Não, mas eu tô dizendo não tem segredo... Bruno Lage, né? Não tem segredo, né, cara? Não tem. Você falou sobre o Fluminense ter ido bem e o Botafogo também, porque cada equipe utilizou a sua característica principal. O Fluminense tentou jogar com a bola envolvendo o adversário. O Botafogo tentou jogar fazendo a leitura de cada momento do jogo. Ontem, em alguns momentos, marcou o Fluminense no campo de defesa, causou incômodo. Em outros momentos, baixou as linhas para tentar uma retomada de posse de bola, pegando o Fluminense desguarnecido. Foi o que aconteceu no lance do primeiro gol. Uma recuperação de posse de bola e o Tietê já encaixa um lançamento na medida do impedimento ali, né? 1 centímetro, meio segundo a mais
e de repente o Júnior Santos teria se colocado em posição ilegal. Eu gostei também da coletiva do Fernando Diniz quando ele diz que não teve surpresa nenhuma. Realmente o Botafogo foi a campo com uma formação padrão, digamos assim, aquela que utilizou na maior parte do campeonato, e todo mundo sabe como joga esse Botafogo da maior parte do campeonato. Até porque foi o Botafogo que conquistou a liderança com o primeiro turno fora da curva. E todo mundo sabe como joga o Fluminense, então acho que é um detalhe ou outro que pesa no jogo, e o jogo de futebol ele é montado por esses detalhes. O Botafogo ontem foi mais feliz, eu acho que o Botafogo teve uma vantagem na parte física que ficou muito clara também. O Botafogo soube compactar muito bem as linhas, soube se dedicar à marcação, e é chato, né, você marcar em cima do Fluminense, porque o Fluminense fica muito com a bola, te obriga a ficar flutuando de um lado pro outro, e a equipe andando em bloco muito bem, isso desgasta. O Botafogo soube superar isso melhor dentro da partida. E aí, né, pra ser bem simplista também na análise, o Botafogo soube fazer aquilo que o jogo pede, né? Na hora de definir, o Botafogo definiu melhor do que o Fluminense, que tentou algumas finalizações, não teve tanto espaço pra isso, mas quando teve, não conseguiu superar o PR, ou deu um pouco mais de azar. É uma bola que bate na trave, como aquela do John Kennedy, que pode de repente mudar o roteiro do jogo. Eu acho que ontem foi muito da efetividade. E o Botafogo que lidera o campeonato é esse Botafogo efetivo. Você vai lembrar, Zé, no primeiro turno, vários jogos em que o Botafogo de repente nem ia tão bem assim. Eu acho que ontem foi uma boa atuação. Em alguns jogos o Botafogo nem foi tão bem. Contra Cuiabá, contra Grêmio, jogos fora de casa complicados, o Botafogo se superava na defesa e no ataque pimba. Uma chance ia lá e matava o jogo. Eu acho que ontem foi muito isso. E aí, só pra fechar esse primeiro raciocínio, a gente debatia aqui na semana passada, olha, não é apertar um botão pro Botafogo voltar a ser aquele Botafogo do Luiz Castro, do Caçap, do Lúcio Flávio. Mas assim, pra ser bem sincero, parece que o Botafogo apertou um botão e voltou a ser aquele time. Vem cá, olha só. Tietê jogou aonde ontem? Aonde ele sabe jogar. É exato, cara. Eu sabia inventar. Quem foi o centroavante? Chiquinho Soares. O dono do campeonato. Cara, assim, ontem 4 jogadores me chamaram muita atenção, né? Por exemplo, o Marlon, não gostei do Marlon Freitas também ontem, achei abaixo do que ele pode render. O Eduardo também estava abaixo do que pode. Agora, Adrielson, que leão em campo, Adrielson, cara. Adrielson, Júnior Santos, que jogou ontem o Júnior Santos, tá? Fez o gol e deu assistência pro gol do Tiquinho. O próprio Tiquinho Soares, né? E o Tietê. São jogadores ontem que realmente tiveram uma atuação, né, como no Botafogo, que era invicto no campeonato dentro de casa. Você tá um outro cara aqui, muito contestado, de Plácido, fez uma partida corretíssima. Verdade, me desculpa, bem lembrado. Corretíssima, e um desses caras que estava e fora Lucas Perry, né? Aí sem contar o Lucas Perry, esse eu acho que nunca entrou em uma fase, né? Mesmo quando o Botafogo atravessou seu pior momento na temporada. Então parece mesmo que o Botafogo apertou um botão e voltou para aquele estágio anterior, porque esse jogo contra o Fluminense foi a cara do Botafogo do Luiz Castro, do Cláudio Caçap, até do Lúcio Flávio naquela parceria com o Caçap. Um Botafogo, em alguns momentos, marcando alto, em outros momentos, baixando o bloco, marcando um pouco mais no campo de defesa, sempre com uma saída rápida, precisando de poucos toques na bola para chegar no gol do adversário. Um Botafogo extremamente objetivo, um Botafogo muito ciente do que fazer em cada movimentação do campo. Um Botafogo compactando linhas de maneira quase perfeita na defesa. Esse era o Botafogo do Luiz Castro. Muita gente até se acostumou a dizer que o Botafogo do Luiz Castro era um time de contra-ataque. Eu discordo. O Botafogo do Luiz Castro era um time que sabia fazer a leitura dos momentos corretos. Sabia quando tem um pouco mais de posse de bola, quando tentar segurar um pouco mais a bola. Sabia quando tinha que marcar alto. E ontem marcar alto era essencial. Não dá pra você ficar recuando o tempo inteiro contra esse Fluminense. Então você vai ser amassado no seu campo de defesa. O Botafogo soube realizar esses movimentos. Em algumas situações de saída de bola do Flu, o Botafogo esteve perto de abrir o placar, mas acabou abrindo o placar numa situação de recuperação de posse de bola já no campo de defesa, mas com a saída engatilhada característica do Botafogo. Quando um jogador do meio de campo recupera essa posse da bola, ou já tenta uma bola longa, como foi o caso do Tietê para o Júnior Santos, ou quando o Botafogo troca 3, 4 passes e vai parar no ataque em boa condição de abrir o placar contra o adversário. Então me parece... eu sei que isso é impossível, mas parece que apertaram um botão e o Botafogo se transportou para aquela fase do Luiz Castro e se comportou de maneira tão sólida que acabou não dando muita chance pro Fluminense, já que abriu 2-0 no primeiro tempo. Olha que o Saulo Garcia tá aqui no chat do YouTube. Azevedo, o melhor da narração do Bruno Cantarelli foi a sua cara. Eu acho que você está tendo uma queda pro glorioso. Ô Saulo, eu não fico em cima do muro não, deixa eu explicar, eu já falei isso aqui mais de uma vez, né? Eu ontem, a minha torcida, eu falei inclusive na cabine do Maracanã antes de começar o jogo, a minha torcida ontem era pelo Botafogo, mas não porque eu não gosto do Fluminense, não é isso. Eu sou muito claro nessas situações. Eu tô torcendo muito pro Botafogo ser campeão brasileiro e tô torcendo demais pro Fluminense levar essa Libertadores.
demais. Eu acho que quem ganha é o futebol carioca, quem ganha é a imprensa carioca, né? E a gente trabalha com o futebol do Rio de Janeiro. Então, assim, é natural que eu torça pro Botafogo. Se a vantagem fosse do Fluminense, a minha torcida seria toda do Fluminense. A possibilidade do Botafogo conquistar esse título é muito grande. É muito grande. Esse jogo era pesado demais. Era um momento especial pro Botafogo pra não desestabilizar de vez. Troca o comando técnico. Coloca um cara como o Lúcio Flávio. Não consegue vencer um clássico, isso ia ter um peso. Ia ter um peso muito grande. E aí não é... mas o Fluminense poderia chegar, mas o Palmeiras também, o Bragantino também, o Grêmio também. Se bem que o Grêmio também dançou ontem. Mas é isso, assim, a torcida é pelo futebol carioca e com a possibilidade real de título, eu quero que o Botafogo vença, assim como eu tô torcendo muito pro no dia 4 o Fluminense dar a volta olímpica no Maracanã diante do Boca, né? Essa é a situação. E eu acho que qualquer um que tenha enxergado isso com o mínimo de tranquilidade consegue perceber o que é pra gente esse momento. Não é só para os clubes, pra nós da imprensa, mas a gente que trabalha com uma cobertura tão específica na regional, cara, fechar o ano em 4 de novembro, vendo o Fluminense levantar um troféu inédito de Libertadores no Maracanã contra o Boca Juniors. Exatamente. E depois, alguns dias depois, provavelmente, ver o Botafogo encerrar um ciclo de 30 anos sem uma taça importante, com a campanha que vem fazendo, da forma que foi, eu acho que seria maravilhoso. Então, eu acho que a torcida tricolor não vai ficar chateada contigo, não. Eu vi alguns vídeos até curiosos ontem na arquibancada, de torcedor do Botafogo incentivando o Fluminense, no fim falando de Libertadores, e o do Fluminense incentivando o Botafogo. Acho que ontem... Claro, não vou dizer que o Tricolor saiu feliz no Maracanã. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder, mas eu acho que o Tricolor saiu com aquela sensação de, peraí, perdemos um jogo pesado. Eu achei tão bacana que eu vi torcedores do Fluminense, o Cantarelli chamou atenção pra isso, torcedores do Fluminense aplaudindo o Tiquinho no final do jogo. Acho que tava um clima de paz ontem, um clássico de paz. Uma pena que o Fluminense tinha perdido, alguém de repente ia vencer, o outro perder, acontece.